porque o tema de hoje é descubra o segredo definitivo para destravar na profissão de social media em apenas 3 passos. Tem aí todo aquele problema de eu não consigo, eu não faço, eu estudo, mas parece que algo me segura, não vai. Antes de eu entrar nesses 3 passos, eu preciso falar um pouquinho sobre o que é ser social media. E eu vou colocar aqui para você de uma forma simples, a mais simples possível para você entender. Social media é a pessoa que é responsável por fazer a gestão das redes sociais de uma empresa. Ou seja, sabe o que você vê aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook? Às vezes você para ler um post informativo, dando dica. Pois é isso que faz um social media. Diana, mas as empresas pagam por isso? Sim, e as empresas pagam muito bem se você souber fazer da forma correta, da forma profissional que deve ser feito. Então, hoje a gente vê uma grande crescente, né? Está crescendo a demanda com relação aos profissionais de social media. E eu convido você que está aqui comigo a imaginar alguma empresa aí da sua cidade. Imagina, você tem Instagram, você está aqui porque você tem Instagram. Então, você segue alguma empresa aí da sua cidade? Imagina alguma que você segue, que você gosta do conteúdo que aquela empresa está ali postando nas redes sociais. Qual a visão que você, como consumidor, tem dessa empresa? Por que você segue essa empresa que você segue aí? Você já comprou algum produto dessa empresa? Porque você viu algum conteúdo ali no Instagram e você gostou e aquilo fez você comprar daquela empresa? Quando a gente fala de ter presença digital, o que é fundamental para que isso realmente funcione? 3 fatores. E são esses 3 fatores que fazem pessoas comuns como você aí, como eu, que consumo conteúdo também, e que despertam na gente a vontade de comprar um produto ou um serviço nas redes sociais, são 3 fatores. E o profissional do social media é o profissional responsável por fazer a gestão da rede social dessa empresa, a criação de conteúdo, o porquê criar determinado conteúdo naquela rede social. Então, a profissão do social media é responsável por isso. As empresas, elas precisam dessa presença digital, porém, a grande maioria não sabe como fazer e também não tem tempo para fazer isso. Então, eles contratam o social media para fazer esse desenvolvimento nas redes sociais ali para ele. E o que é importante? Quais são os 3 fatores extremamente importantes para que uma empresa tenha esse posicionamento nas redes sociais? Conteúdo que precisa ser com intenção. Por que eu falo isso sempre? Porque você simplesmente ir lá fazer uma criação de conteúdo por fazer, sem saber com quem está falando, não adianta de nada. Não resolve, não gera engajamento, não gera conexão, as pessoas não se conectam com aquele conteúdo. Então, precisa ser um conteúdo de intenção. Precisa ter constância naquilo que está fazendo. Eu sigo algumas empresas que não têm o serviço de social media e as empresas, acho que elas pensam, a pessoa que está ali fazendo aquele conteúdo daquela empresa está lá almoçando e lembra, nossa, eu vou fazer um post. Aí corre lá no Instagram, no Facebook, pega uma foto qualquer e posta lá na rede social. E acha que isso está tudo bem. Aí depois de 15, 20 dias, do nada vem uma luz iluminando a cabeça dela, ela lembra de novo que ela precisa postar no Instagram. Eu preciso postar. E isso é o grande mal das empresas. Ficar nessa, eu preciso postar. Não é assim. A gente precisa ter constância. Então, por que um profissional social media é extremamente relevante para as empresas? Porque a gente trabalha diretamente com isso. A gente vai fazer criação de conteúdo com intenção, a gente vai manter a constância nas redes sociais, porque as pessoas, às vezes, elas esquecem que Facebook, Instagram, YouTube são empresas. São empresas e elas estão ali valorizando quem valoriza elas. Então, não adianta, precisa manter a constância. E a gente sabe que nesse dia a dia que é corrido, a constância é uma das coisas que são bem difíceis de conseguir se você não tem esse grande foco. E outro ponto importante que um social media faz ali para uma empresa é a análise daquele conteúdo. Então, o que está dando certo, o que está em alta agora, o que pode ser feito naquela rede social, de acordo com o que aquela empresa vende.
Então, o que pode ser feito daqui para frente? O fato é que quem não levar o digital a sério e não fizer dele um braço ali da empresa, vai perder para o mercado, vai perder para os concorrentes. Teve uma das lives que eu dei o exemplo da padaria do seu Zé, e quem estava comigo sabe muito bem o exemplo que eu dei, que não interessa se você tem 20, 30, 40 anos. Se uma outra empresa maior chega e vai se destacando, a sua empresa vai perder para o concorrente. Então, o social media, ele é fundamental para manter essa constância, para estar sempre alinhado com o que está acontecendo ali no mercado. Você tem algum amigo que empreende, que tem uma empresa, que tem o seu próprio negócio ali? Geralmente, o que acontece com os empreendedores? Eles precisam dar conta de muita coisa. Eles precisam fazer financeiro, cuidar de compras, cuidar de funcionários. O empreendedor, ele precisa, às vezes, estar ali vendendo num balcão, né? Sei lá, loja, lojista, a dona da loja precisa estar ali no balcão vendendo. E muitas outras tarefas que a gente sabe que um empreendedor, ele precisa ter lá dentro da empresa. E assim vai crescendo a necessidade. A gente já vê isso desde o começo lá da pandemia, que foi um boom muito grande, a necessidade das empresas terem uma presença na rede social, no digital. E aí também vem junto a necessidade, né, de ter um social media fazendo a gestão dessa rede social para aquela empresa. Então, qual que é a função desse profissional com uma empresa? É analisar os próximos meses. Aqui, ó, na minha mesa tem sempre um calendário, pequenininho, simplesinho, mas está aqui na minha mesa. Então, é sempre analisar os meses que estão vindo, as datas que têm a ver com aquela empresa, quais ideias, né, quais temas que podem ser desenvolvidos ali dentro daquela rede social para dar um maior destaque para aquela marca, para atrair novos seguidores, para manter os seguidores que já estão ali engajados, conectados com aquela empresa. Que é aquilo que eu sempre falo. Tem gente que não é muito a favor da criação de conteúdo, mas quantas vezes eu precisar de um determinado produto e eu lembrar que eu vi aquele conteúdo numa rede social e acabar comprando daquela empresa. Isso acabou de acontecer comigo na semana passada. Estava friozinho, eu queria comer fundi e eu tinha visto um vídeo de fundi na rede social de uma empresa aqui da cidade. Onde que eu fui comprar meu fundi? Fui lá. Então, se a empresa não faz a criação de conteúdo de forma a despertar o desejo do cliente, ela não vai vender. Ela precisa ter todo esse embasamento, e é aí que entra o profissional social media para auxiliar essa empresa. E ouso a dizer que ser social media não é só você desempenhar um papel de fazer um post para o seu cliente, de escrever uma legenda para o seu cliente, ou fazer um roteiro de vídeo, um roteiro de Reels, ou um story. Ser social media, você ter essa profissão de social media, é você entender sobre o cérebro humano. Você saber o que chama a atenção das pessoas, o que leva uma pessoa a tomar uma decisão com relação a algum conteúdo, né, que ela viu, que ela está vendo, que ela está consumindo. O que leva a pessoa a comprar aquilo? E isso faz parte da gente entender o cérebro humano. É por isso que eu amo a profissão que eu tenho, porque eu preciso parar, eu preciso analisar, pensar com a mente da outra pessoa. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? O que leva as pessoas a tomar uma decisão de comprar um produto? E como que você que está aí, você leigo, está aí me assistindo, você pode pensar assim, Diana, mas como que eu vou aprender isso? Comece prestando atenção em você. Presta atenção em você. Quando você parar ali para ver um post, e aí você está lendo aquela legenda, se pergunta, opa, por que eu parei para ver esse post aqui? O que chamou a minha atenção nesse post aqui? Então, comece a se analisar. E assim você começa a ter um autoconhecimento, né? Você começa a entender o que chama a sua atenção. E aos pouquinhos, você vai desenvolvendo aí o feeling do que chama a atenção das outras pessoas. Então, é uma mudança pequena de hábito que faz você
começar a ter uma visão de social media. Então, ser social media, ele vai muito além da criação de conteúdo numa rede social. É a profissão onde você estuda o cliente do seu cliente, para ajudar ele a tomar uma decisão de algo que, na verdade, às vezes ele nem sabe que ele precisa, né? Tem uma das coisas, uma cliente que eu atendo, que ela é terapeuta. Aí outro dia ela comentou que ela percebe que as pessoas elas não sabem o que é autoconhecimento. E exatamente isso, a gente precisa usar a rede social muitas vezes para despertar algo nas pessoas que elas nem sabem que elas precisam. E isso funciona para todo tipo de produto. Um outro exemplo aqui de uma rede social que eu faço a gestão, a gente está bem perto aí do Dia dos Namorados, né, que é na próxima segunda-feira. Então, como despertar na outra pessoa o desejo de ter aquele produto? Teve uma das redes sociais que a gente deu dica de fazer fundir. Já que vai cair numa segunda-feira, faz um fundir com a pessoa que você ama, com a pessoa que está aí com você. Então, se você está passando naquela rede social e você gosta da ideia, muito provavelmente você vai comprar naquela empresa. Então, ser social media vai muito além de simplesmente fazer um post na rede social do cliente.